Bem-vindo ao podcast Me Conta Seu Processo, um espaço para te encorajar a atravessar os processos da vida com a companhia das suas amigas psicólogas. E a gente está aqui no nosso segundo episódio, Pri, que legal! Hoje nós temos uma convidada muito especial. Patrícia Mariano, seja bem-vindo. Obrigada, Bem-vinda, Paty. Obrigada. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Para mim, assim, tô flutuando, né? Porque primeiro que eu admiro muito o trabalho das psicólogas e a minha amiga, então, sou fã, né? Então, tô muito feliz mesmo. Eu e a Paty somos um caso de amizade à primeira vista, né? Exatamente. A gente ficou amiga em 5 minutos na escola. Exatamente, foi. A gente chegou no ensino médio, estranhas numa escola nova, as duas novas alunas. Ela sentou na carteira atrás de mim. E aí eu tava assim, olhando a turma, eu falei, meu Deus, onde eu vou me encaixar? Eu olhei pra trás. Eu com o mesmo olhar. Olhei pra trás, aí ela já perguntou, qual que é seu nome? E aí a gente começou a nossa amizade, que já tem 17 anos. 17 Se passaram 17 anos. Muitas fases, né? E falam que depois dos 5 anos de amizade, a amizade é pra sempre, né? Eu acredito, Nós somos um grupo de 4 amigas desde essa época. Sim. Dani, Fabi, beijos. E o podcast Me Conta Seu Processo, como já contamos para você e já contamos para vocês no nosso primeiro episódio, é um podcast para a gente conversar sobre os processos da vida. Eu e a Pri vamos trazendo aí pílulas de psicologia, mas na verdade pensando muito numa psicologia prática, aplicada ao dia a dia, né, Pri? É, porque a gente vê que tem muita gente falando sobre psicologia muito mais numa pegada de tratamento de doenças, né? Então, tratamento para depressão, tratamento para ansiedade. Então, a gente não quer isso, porque a gente sabe, né, Fá, que a psicologia é muito maior. Né? A psicologia, sim, trata, né, de saúde mental, mas ela vai além disso, né? Ela leva um lado mais reflexivo sobre estilo de vida, sobre posicionamento. Então, é o nosso papel aqui. Sim. E, assim, com participações como a sua, vão trazer discussões enriquecedoras pra gente e pra vocês que estão aí assistindo. Meu processo é longo. Essa temporada, a gente está convidando mulheres no poder. E quando a gente fala de poder, não necessariamente estamos falando só do poder financeiro, né? Sim. Que na nossa sociedade atual, às vezes, é sinônimo. A gente está falando do poder de si mesmas, né? O poder das suas próprias vidas, exatamente. E aí, estamos muito felizes. A gente quer fazer um agradecimento muito especial à Edi, da Jolie Boutique, que hoje está o quê? Nos vestindo. Por isso que a gente está tão elegante, tão lindas. Edi, muitíssimo obrigada. A Jolie Boutique vai estar com a gente nessa temporada. Então, já vou convidar vocês a seguirem no Instagram, @JolieBoutique. A gente vai deixar também o @ delas bonitinho aqui na descrição do nosso episódio. Mas já vão lá, vão conferir. Ela entrega para o Brasil todo. Enfim, Edi, muito obrigada. Ai, já quero ir lá, porque estão lindas. Eu sou cliente da Jolie Boutique já há bastante tempo. Sou amiga da Edi. Então, beijo, Edi. A gente tá linda graças a você. E é isso. Confiram o Instagram delas. Tem umas roupas muito legais. A Edi é sempre antenada aqui, que tá em alta no mercado da moda. Então, vale a pena, gente. Legal. Bom, Patrícia Mariano é uma mulher incrível, é uma empreendedora, é a dona da Vibe for Fitness, uma marca de roupas fitness, é também mãe do Gustavo, é também filha, é também esposa. E a gente hoje vai conversar sobre essa travessia de transformação que você vem vivendo desde a chegada aí do Gustavo. A gente vai falar do seu processo de transformação a partir da maternidade, mas não vamos falar só de maternidade. A gente vai passar por vários temas. Sim. Então, Paty, me conta seu processo de se tornar mãe. Ai. Bom, começando, que eu acho legal falar que talvez no início nunca foi a minha expectativa ser mãe, né? Isso foi florescendo ao longo do tempo e não foi nada planejado, né? Na verdade, até estávamos conversando antes, né, de algumas condutas médicas, né, que tem intervenções, assim, que o médico fala, acho que já está na hora, a idade, e isso, querendo ou não, inconsciente, acaba, né, dando uma pressionada na gente. Mas eu fiquei sem o remédio e aconteceu
Primeiramente era para ganhar músculo, tá, gente? Fiquei... O objetivo era ficar sarada. Exatamente. Queria, né, ter testosterona. Meter Vocês o sabem, shape. vocês sabem que o remédio acaba, né, dando uma baixa. Então, esse era o objetivo. Porém, 6 meses depois, estava grávida. E para mim foi uma surpresa, porque eu sempre achei que não conseguia ser mãe. Não sei porquê, tinha essa coisa na cabeça. Engravidei e nos primeiros 4 meses, para mim, foi uma frustração. Hoje eu consigo falar isso, assim, tranquilamente, mas na época eu não sabia nem o que eu estava sentindo. Então, eu acho que eu não consegui ficar feliz no primeiro momento. Uhum. Eu não sei se é porque eu estava num lugar trabalhando que eu não gostava. Também tinha a questão de... O local que eu trabalhava viu muito mal a minha gravidez. A reação foi muito ruim. Tanto é que até o 9º mês eu escutava, assim, murmurinhos muito desagradáveis, de tipo, putz, você vai sair, né? Porque você tá grávida. Isso é um peso, olha, você tem que já passar suas funções. Então, assim, não, ela não pode porque ela tá grávida. Então, E o que você fazia, Paty? Com o que você trabalhava? Eu trabalhei em banco, eu trabalhava no administrativo, na área de cobrança. E em administrativo geral também, né? Flutuei por contas a pagar, cobrança. E aí teve essas situações, mesmo sendo do administrativo, teve essas situações que me deixaram bem desconfortável. E aí até pessoas falavam, nossa, você não tá feliz com a sua gravidez? Por que você não tá feliz? Isso me deixava muito culpada, mas depois eu percebi que estava sendo meu processo né, falando de processo, estava sendo meu processo de uma nova mulher. Porque eu acho que ninguém fala muito sobre isso, mas a gente está trocando papéis, assim, né? A gente está passando por uma Patrícia e indo para outra Patrícia. E isso vai sendo gradativo, não é só a barriga que cresce, vão acontecendo muitas transformações. Então, depois do 4º mês, comecei a curtir a gravidez. E aí foi um momento, né, de curtição de gravidez. E voltando um pouco nos 4 meses, né, eu acho que também mexeu muito comigo, porque eu já tinha vontade de ter a Vibe, né, que é a empresa, em paralelo com o trabalho. Tinha engatado firme com ela, né, esses 2 empregos. E aí foi um momento que eu tive que barrar, tive que dar uma estacionada, porque eu passava muito mal, sentia muito enjoo, o psicológico ficou meio abalado, e tive que parar minhas atividades físicas, que é a minha vida. Então, tudo isso me impactou. Como assim vou frear tudo, né? Então, e depois eu comecei a curtir. Depois foi bem gostoso, depois voltei às atividades, depois comecei a pensar, né, que estava tudo bem, amar aquele processo. E aí, pós o nascimento, Gustavo veio, meu filho tem hoje 3 anos, amor da minha vida. Coisa mais linda. Gustavo chegou e tudo mudou, né? Tudo mudou, tanto para melhor quanto para momentos muito desafiadores, né? Eu falo que eu nunca romantizei a maternidade. Sim. Isso é muito importante falar, gente. Sim. Eu sei que tem mulheres que amam, que assim, elas talvez amam tanto que elas não conseguem ver que tem momentos difíceis e elas não admitem isso por segurar esse lance de preciso amar essa criança. Mas deve ter relação com a expectativa mesmo, que é colocada na mulher, né? De que a mulher precisa passar por isso. Exatamente. Você sofria isso? Você sente? Sim, tanto é que eu fiquei culpada quando eu comecei a sentir que, nossa, como assim? Eu não posso falar que meu bico do peito tá rachado e eu tô chorando e eu tô com a mão fechada aqui de madrugada, de dor, com raiva. E isso não tá sendo prazeroso e nem amor quando todo mundo fala que é a coisa mais linda do mundo amamentar. E eu acho interessantíssimo você trazer essa ambiguidade, Paty, porque eu acho que a gente fala muito da maternidade na perspectiva da vida, do nascimento de uma coisa nova, mas a maternidade é também um processo de luto, né? Um processo de luto do corpo
um luto da mulher que você era e que agora você precisa se transformar para incluir um novo papel e depois resgatar de volta outros papéis. Então, essa sua experiência dos primeiros 4 meses e logo a experiência depois que o Gustavo chega, ela não é atípica. E eu acho que a gente tem falado mais disso. Sim. Ela, na verdade, é quase que esperada. A gente, trabalhando, né, como terapeutas, né, Pri, a gente acompanha, é quase esperado. É muito difícil, são muitas coisas, né, para analisar. E a gente tem uma camada fisiológica, a gente tem uma camada subjetiva e social, no caso das mulheres, né? Então, acho muito importante você começar já dividindo com a gente, né? Que não foi algo simples de você processar. E isso, gente, não é a coisa mais esquisita. Não é esquisito você ter ficado esse período, assim, tentando acomodar todas essas informações. Isso é o que acontece. Eu imagino que para algumas mulheres acontecem de outra forma, que é o que você falou, estão se conectando com outros aspectos, tudo bem. Mas é esperado que dê, né, Pri, esse impacto inicial, porque é uma experiência ambígua. Tem felicidade, mas tem luto também. E acho que tem uma amiga que também passou por um processo recente de maternidade e ela fala que, além disso, ela sente que é um processo muito solitário, porque por mais que tenha rede de apoio, tenham pessoas que estejam lá para te acolher, para te ajudar, enfim, eu não sei como foi seu caso, também quero que você conte pra gente depois. Mas ela fala que é um processo solitário, porque as mudanças são só no seu corpo. Então, mesmo que seja uma relação onde tenha um pai ou tenha uma outra mãe, a outra pessoa que não passou pelo processo gestacional, ela não vai sofrer as mudanças que a pessoa sofre no corpo, físicas, né? Pode ter um impacto na vida, né? Então vai mudar a rotina, vai mudar hábitos muitas vezes, mas as mudanças físicas, elas são solitárias mesmo, elas são num processo único, né? A outra pessoa, o máximo que ela pode fazer é segurar na mão e falar, deve ser horrível mesmo e eu tô aqui, né? Exatamente. Você foi falando assim, vai vindo um filme na cabeça, né? Quando eu voltei do hospital, assim, graças a Deus, o Gilson é meu esposo, tá, gente? Ele conseguiu emendar umas férias com a licença paternidade, que na empresa dele é um pouco maior do que o normal, que a dele é de 20 dias. Inclusive, gente, precisamos mudar a licença paternidade. 5 dias é muito pouco. Gente, pelo amor de Deus. É impossível em 5 dias acomodar todas essas informações. Tem gente que com 5 dias a criança nem tá em casa ainda. E não só isso, né? Impacta muitas outras coisas, né? Que depois acho que a gente vai falar mais pra frente de mercado de trabalho. Enfim. Mas aí ele pôde ficar uns 40 dias comigo e foi muito bom que ele, né, nós nos ajustamos e estavam ali um pro outro. Eu tava lá amamentando, ele colocava pra rotar, deitava no chão pra eu dormir, porque, gente, sim, dormir em cima do meu filho, sim, amamentando, porque a privação de sono é terrível. Então, ele estava ali comigo. E essa questão do corpo é muito engraçada, porque no momento que está acontecendo isso, você não percebe. Porque você está tão fissurada na criança, assim, de, meu Deus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Que você não percebe você, sabe? É como se fosse uma coisa só. E ele estando bem, você acaba se deixando. Então, eu lembro até que quando ele voltou a trabalhar, foi um desespero para mim, porque eu estava insegura de ficar sozinha com a criança, né? E, na época, eu não tinha, assim, a rede de apoio era ele. Minha mãe trabalhava na época, minha sogra morava longe, então ela vinha ajudar para cozinhar e tudo mais, mas, em geral, a maior parte do tempo era eu. E aí, quando ele chegava, eu lembro dessa cena, que eu chorando, porque ele tinha chegado e entregava a criança para ele. Eu lembro muito dessa cena, assim, ficou bem gravado, né? O alívio de não tipo estar assim, mais sozinha. Exatamente. E até, vamos dividir um pouco, Exatamente. Né? Você também é pai. Exatamente. E aí foi passando o tempo, e aí tem essas transformações, né? Eu lembro que eu chorava muito, né? Ao mesmo tempo você estava feliz, e não comia, e comia. Além disso, tem que fazer aquela dieta bendita para poder amamentar bem. Inclusive, eu esqueci de falar da nossa bebidinha temática. A Paty falou que ela aprendeu a tomar chás durante o puerpério aí, né? E aí eu fiz um chá hoje de erva doce, que eu li, que é um chá recomendado
para sim. puérperas. Pois é, marcou bastante a maternidade nessa parte, porque eu queria muito tomar café, eu queria comer chocolate, eu queria beber cerveja. E só dava para tomar o bendito chá. E foi chá de dia, chá de tarde, chá de noite. E aprendi a gostar. Gustavo, inclusive, nasceu com paladar para chá, ele ama chá. Legal. Eu E- compartilho disso com ele. Todos ingleses, né? Mas quando eu fui voltando, quando eu fui me perceber, quando passou esse período, né, de tipo, ai, me acostumei, né? Porque aí chega um momento que você, ai, acho que tô dominando, né? Tá corrido, tá uma loucura, mas tô dominando. E aí você se olha no espelho. Putz. Aí você vê que você tá com a roupa do seu marido, camisetão lá, e, sabe? E você é uma pessoa vaidosa, Eu né, sou uma amiga? pessoa vaidosa e foi um momento que eu acho que eu mais me descuidei, assim. E eu acho que isso vai além, porque eu acho que algumas pessoas podem interpretar, né? Eu não sei quem tá assistindo a gente, mas ouvindo, né? Mas eu acho que algumas pessoas podem interpretar. Ah, mas isso é futilidade, né? Mas eu acho que isso vai muito além, né? Vai, Tem a gente. ver com o se reconhecer, né? Exatamente. Então, acho que até, assim, tem pessoas que são vaidosas, tem pessoas que não são. Mas acho que até as pessoas que não são, ela não se reconhece mais naquele corpo, né? Porque o corpo mudou, Sim. né? Ele gestou alguém. Então, acho que tem um misto, né, de isso é sagrado e também tem Sim. isso, né, de que a mulher deixa de ser mulher para se tornar mãe. E mãe é sagrada, né? A mãe entra num lugar de isso. não tem mais feminino, não tem mais tesão, não tem mais nada, Exatamente. né? Não pode mais Ser ousada, exatamente, ser olhar para o ousada. próprio Ser corpo. sensual. Ser Exato. sensual, exatamente. Porque agora é aquele ser... É sagrado. Eu cheguei a pensar, e agora? Que roupa que mãe usa? Juro, Sério? cheguei a pensar. Mas Isso alguém naquele... te falou? Você lembra de algum comentário desse? Não. Porque é super comum É as super pessoas falarem, comum. nossa... Até teve aquela polêmica da mãe que ia buscar o filho na Filho, creche com roupa fit. Eu Boca acho que Rosa eu- teve também uma polêmica Sim, dessas, eu né? De ela é acho- mãe, foi pra festa. Eu acho que hoje eu Sim. vejo mais do que na época, assim, sabe? Acho que hoje eu vejo mais comentários assim. Mas do você que acha na que você época. vê mais por ter vivido esse processo e hoje tá antenada? Atenta, né? Isso, Eu fico muito com essa isso, fantasia, Talvez assim. eu não tenha percebido, É. né? Naquele momento, talvez eu até concordei, né? Em algum aspecto. E porque foi uma dúvida para mim também, né? E aquela coisa, né? E chegou esse processo de luto, quando eu olhei no espelho, eu falei, cadê a Patrícia? Fiquei me procurando. Me procurando. E até eu entender que, assim, eu teria a minha própria essência de sempre, mas mudou. Mudou. Não tem como negar que mudou. Mudou. Tanto é que eu sofria muito de ver amigos indo a lugares e eu falava, caraca, tem um bebê pequeno aqui. Sim. E tinha alguns amigos que na época não tinham filhos. Eu sei que é difícil se colocar no lugar. Se afastaram, você sentiu? No começo, sim. Eu lembro que até eu via comentários assim, ai, fulano nem vai mais nos eventos. Só que, tipo, desconsideravam totalmente que a gente tinha uma terceira pessoa ali, sabe? E que a gente precisava cuidar. A gente, sabe, não dava mais para passar madrugada, enfim, fazendo outras coisas. Então, esse processo também foi bem difícil para mim. Eu ficava também muito assim, o que vai ser de mim? Tipo, profissionalmente. Vou voltar? Tenho que colocar força na minha empresa, quero voltar ou não, porque eu já não estava tão satisfeita onde eu trabalhava, então também ficou isso, né, muito inseguro. E aí aconteceu o que acontece com a maioria das mulheres estatisticamente no Brasil, que voltei da maternidade, da licença maternidade, fui mandada embora no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Eu voltei para casa. Nossa. Foi no primeiro horário, no primeiro dia. Foi assim, nem cheguei a ligar o computador. Foi bem assim. Ao mesmo tempo que eu estava aliviada, que eu falei, graças a Deus. Porque eu já sabia que o local não era impróprio. Já tinham me avisado que não tinha local para eu tirar o leite. Porque na época eu tirava leite para mandar para a escola para o Gustavo, né? Ele já estava se acostumando na escola para eu poder voltar. Você ficou a quanto trabalhar. tempo ao todo de licença? Fiquei 6 meses. 6 meses de licença. E aí eu falei, caramba, eu vou levar a bombinha de leite, eu vou tirar leite no banheiro?
Então, para mim, isso mexeu muito comigo, né? Na época, eu até nem pensava isso tão criticamente. Hoje, eu já vejo de uma forma até mais pesada isso. Mas eu fiquei muito assim, meu Deus, nem tem espaço para mim nesse lugar, né? E aí, na época, eu fiquei aliviada. Mas hoje, eu vendo assim, mais friamente, eu falo, caramba, o que eu ia fazer da vida se eu fosse sozinha? Aham. Porque hoje eu tenho meu esposo, que querendo ou não, é o provedor. Sim. Mas se na época eu estivesse sozinha, o que ia Sim. ser de mim? Com criança no colo, ninguém ia contratar. Enfim, então acho que até é um olhar aí que as empresas precisam ter. E é uma sina, né? Porque, por um lado, você estava falando de uma pressão biológica de tempo. Olha, você tem que ser mãe, tá chegando o tempo, né? Eu sou casada há 7 anos e tô nessa fase que, tipo, eu pisei em algum lugar, eu e o Diego, o pessoal fala, e o neném, né? Então, tem toda essa pressão de, tipo, uma mulher para estar bem e se sentir plena, ela tem que ser mãe. Aí, tudo bem, a mulher vai lá, se lança nesse processo extremamente complexo, pesado, com vários desdobramentos, solitário, como a gente está colocando aqui. E aí o mercado fala, não, mas mãe, não dá para ficar aqui na minha empresa, não tem condições. Você vai ficar saindo, bebê pequeno. Eu entendo, né, que assim, tudo tem recortes, né? Todas as situações têm recortes. Mas assim, isso é muito ultrapassado. Essa lógica é muito ultrapassada. Além do mais, de ser uma... desconsiderar completamente a criança que tá ali. Porque é isso que você tá falando. Sim. Ok, você teve uma saída, né? Você teve um suporte do seu esposo, depois você também já tinha o seu negócio, você já tinha uma formação, né? A gente vai falar mais da Vibe, mas você tinha ali um repertório e tudo mais. Teve uma saída, mas e se não tem, né? Empresa, sociedade, ninguém preocupado com a saúde dessa criança também, Sim. né? Então, todo mundo acha que as mulheres têm que ter bebês, todo mundo acha bebês bonitinhos e ninguém, inclusive, assim, coletivamente, tá afim de dividir o ônus e o bônus disso, porque é um fato, gente. Se você tiver uma empregada, alguém que trabalha para você, um trabalhador, uma trabalhadora que foi mãe, ela vai ter um período ali que talvez ela tenha que sair mais, sim, porque bebezinho leva um tempo, né, para a saúde dele, principalmente indo para creche, né, que eles começam a pegar todos os viruzinhos e tal. Então, a gente também, como sociedade, tem que falar, beleza, é isso, ela vai viver isso, e eu, como empresária, eu preciso me reorganizar. Imagina, isso tá muito distante ainda. Mas... E pode falar. Não, Pri. pode falar. E falando, você comentou um assunto de creche, que também é importante, porque não é só as empresas, né? Aí tem outros olhares também. Gente, como que a mãe trabalha com uma creche que hoje só funciona meio período? Exato. Quem que vai ficar com essa criança, gente? Que mundo que... Então, assim, nada foi feito para encaixar uma mãe. E um bebê, E um bebê. Então, assim, a gente cumpriu nossa função na sociedade, gerou, né? Tá lá a criança linda e maravilhosa, mas a mãe foi deixada de escanteio. Sim. E assim, eu ainda tive muita tenho muita rede de apoio até hoje, né? Igual hoje, inclusive, beijo, mãe. Você está com o Gustavo hoje para eu poder estar aqui. Mas eu conheço pessoas que não têm nada, absolutamente nada. É o esposo, a mulher e o filho. E, logicamente, os maiores salários estão com os homens. Então, as mulheres acabam abrindo mão. Era isso que eu ia falar até. Eu acho que as cobranças sociais, elas têm diferenças. Tem. Né? E, assim, acho que talvez tenham pessoas que escutem uma conversa dessas e falem, não, mas você tá fazendo errado só, né? Porque a cobrança o homem tem que ser bem sucedido, tem que ser bem colocado no mercado de trabalho, tem que ser provedor sempre, né? A mulher não, a mulher ela não tem que trabalhar, sabe? Ela pode trabalhar, mas mais por um hobby, porque a renda principal tem que ser a do marido, né? A dela é mais para ela comprar as coisinhas dela, né? De maquiagem, de lingeries, né? O resto é o homem que vai prover, porque ela tem que ter um filho e ela tem que cuidar desse filho em casa. E aí, assim, tem 2 pontos que eu vejo nisso, né? O primeiro ponto
quando eu escuto mulheres, porque eu atendo muita criança também, né? Então, quando eu escuto mulheres falando, eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho, aí eu fico questionando, mas como é esse cuidar do seu filho? Porque cuidar do filho em casa, deixar de trabalhar para cuidar do filho em casa, é sentar no chão com ele e estimular o tempo inteiro, né? E o que eu vejo é, muitas vezes, uma criança que fica o dia inteiro no bebê conforto ou dentro de um berço com um tablet na mão para a mãe fazer outras coisas. Vai focar nos cuidados da casa, né? Que também ficam... A mercê da mãe, Isso. né? Sim. Só que aí fica, a mãe, ela tem que cuidar da casa em si, e aí ela vai atrás do discurso de, não, eu estou para cuidar do meu filho. Só que aí o filho acaba sendo só alimentado e dado banho, né? Então, acho que tem isso também. E também tem o lado de que a mulher que tem o desejo de ter filho, ela só vai ser respeitada na sociedade se ela for casada com um homem. Também tem isso. Outro recorte. Tem vários recortes. Sim, só dá pra ela pensar nessa possibilidade. Então, eu, por exemplo, que estou solteira, né? Até, sei lá, quando eu namoro, eu percebo que quando eu estou namorando, aí vem uma cobrança de aí, quando é que você vai casar e ter filho? Né? Mas agora, quando eu estou solteira, aí a cobrança não é mais eu ter filho. Não importa a idade, não importa Não nada. preciso mais ter filho quando eu tô solteira, né? Você está desqualificada para ocupar este papel social porque Exato. você não tem um homem provedor. E aí a cobrança é essa, eu preciso de um homem provedor. Então a cobrança é, e aí, você terminou, mas e aí, você vai namorar quando de novo? Quando é que você vai casar? Nossa, mas e a sua idade, você tem que casar. Então a minha cobrança é a anterior. Mas aí eu entro, piso no relacionamento, a cobrança já volta. Cobra. Eu fico imaginando assim, quando eu piso no consultório da ginecologista, a pergunta é, e aí, vocês decidiram? Vai ter filho ou não vai? E eu acho que a Pri é do tipo, A minha vai é ao congelar? contrário. A minha é justamente essa. A minha é, eu tenho 35 anos. Então, quando eu piso no consultório, tanto assim, é super difícil achar ginecologista. Gente, eu tô até aberta pra receber indicações. Alto Tietê, São Paulo. Porque eu piso no consultório, é assim, qual vai ser o método contraceptivo que você vai usar? Tipo, você quer colocar DIU? Você quer colocar um Implanon? Você vai tomar anticoncepcional? Ou você quer congelar óvulos? Porque, assim, o reloginho tá batendo na porta já. Então, tá na hora de congelar óvulos. Pressão. Se você pensar em casar e aí ter filho, sabe? Não tem uma pergunta de, tipo, o que você quer fazer com o seu corpo, com a sua vida. Exatamente. É disso que você falou de recortes, né? Que nossa, tem tantas situações... Que primeiro que, assim, às vezes quem tá ouvindo tá falando assim, pô, mas é eu aqui que sustento a casa. Gente, tem vários recortes. Eu sei que tem mulheres aí que estão em posições muito legais e às vezes é o homem que fica em casa com a criança, mas é minoria. Mas é minoria mesmo. Não, e tem até os casos, eu tenho casos, minhas amigas, né? Que elas são casadas, ou estavam casadas, mas assim, tiveram filho e elas ainda eram a provedora. Não é que o cara parou de trabalhar, o cara continuou trabalhando, só que ela era a principal renda da casa. E ela tinha toda... Então ela conciliava a ideia de... Eu acabei de ter um bebê, vou cuidar do meu bebê, vou voltar de licença maternidade, vou conciliar os cuidados com o bebê, da casa, o meu trabalho, porque eu sou a principal renda, e o cara tá lá. E na verdade só adquiriu mais função. Exatamente. Só adquiriu mais Exatamente. então, para eu continuar sendo a provedora, eu também preciso pensar numa creche ou num ambiente. Exatamente. Aí é o que você tá falando, as condições são ruins, assim, de educação infantil. E aí, se você quer um lugar com um conceito de educação mais alinhado com você, você vai gastar bastante. Você vai investir pra Acho que você podia falar um pouquinho disso, assim. Como que você vê a educação infantil, Então, eu me deparei com algumas situações, né? O Gu, ele vai pra escolinha desde os 4 meses, né? Você foi criticada? Fui, bastante. Acho que eu nem digo que minha mãe e sogra criticou, mas era mais assim, que dó, que dó. Mas outras pessoas criticaram mesmo, de falar assim, nossa, mas 4 meses, por que você não fica? Ou então até me vendo como uma preguiçosa, talvez. Não sei se essa é a palavra, mas de tipo, nossa, você tá mandando seu filho pra escola, sabe? Uma situação assim. Como se você fosse dormir o dia inteiro. Exatamente. E é engraçado também que muitas mães falavam pra mim, você vai sofrer muito quando você deixar seu filho na escola, você vai chorar, você vai... Gente, eu vou falar bem a verdade aqui pra vocês.
É pra falar a verdade? É. Vamos falar a verdade. Sempre. Claro, É o seu processo. sempre falando. Tudo que eu tô falando aqui, eu não estou generalizando, tá, Exato. gente? É o meu processo. Uhum. Então, assim, o meu processo foi o seguinte: deixei ele na escola, senti, né? Cheguei em casa chorando, me senti culpada. Voltei na escola, a criança voltou bem, né? Foi ótimo, tiraram foto pra mim, tal. Segundo dia, gente, deixei a criança na casa, tava pulando de alegria, porque eu consegui respirar, eu consegui tomar um banho demorado, eu consegui olhar pra mim, que foi nessa época que eu olhei e me vi um trapo, assim, né? Então, assim, foi bom pra mim ele ter ido pra escola, foi muito bom pra mim. E aí ele ficou bastante tempo na escolinha, foi tudo ok. E aí chegou a pandemia, né, gente? Ele tinha 1 ano e pouco, quase 2, quando Sim. chegou a pandemia. E aí foi um processo bem difícil, porque ele saiu da escola, ficou aquele tempo em casa com a gente, né? Que muitas mães devem ter adorado esse momento. E aí, quando ele voltou para a escolinha, ele estava naquela fase dos 2 aninhos, né? Que quem já teve filho de 2, 3 anos aí sabe. The Terrible Two. Isso, obrigadas, psicólogas. Falam aí qual que é o termo. Que eu não vou... E para mim foi desafiador. E para a escola, provavelmente também foi. Uma criança vindo de pandemia. E ainda mais, eu até conversava muito com a Fabiola nessa época. A gente até chegou nessa conclusão que as escolas não se prepararam para essa volta, né? Das crianças, né? Porque pulou um tempo, elas já estavam totalmente, né? Diferentes, enfim. E eu senti que eu não fui acolhida, assim, nessa escola, né? Em questão. O Gu, ele sempre foi uma criança muito agitada, assim. Ele sempre teve uma energia, assim, que a princípio eu achava... Criança normal. Isso. A princípio eu achava normal, porque era isso que eu tinha como referência, sabe? Mas eu percebi que realmente ele era mais um pouquinho do que o normal. E eu senti que a escola não acolheu nesse momento, porque eu estava na diretoria todo dia. Mas né? eles patologizavam você? Então, no início, não. Mas depois, porque assim, eles chegavam e falavam assim, seu filho tá subindo na mesa, seu filho joga cadeira, seu filho rasga papel. Nesse período ele tava com 3. 2 anos. 2 anos. Seu filho não quer sentar quietinho. Não quer fazer atividade. Não quer fazer atividade, não quer sentar na carteira, né? Com 2 anos. E aí, eu que não sabia de nada, eu ficava assim, meu Deus, a culpa é minha. Eu não tô criando direito. Porque, assim, eles falavam e nos sugeriam algo pedagogo, como eu devo agir. Gente, como eu devo agir? Eles jogavam para mim o problema e eu precisava resolver. E eu não sabia como resolver. E aí foi um processo que eu fiquei mal. Aí eu comecei ladeira abaixo. Veio insegurança de maternidade, não sabia como lidar com essa situação. Conversava muito com a Fabiola, principalmente, né, que é da área, enfim, com outras pessoas, mas eu não sabia lidar. Não, assim, a princípio foi muito, assim, chocante para mim, até que chegou um momento que eu tirei ele da escola, porque aí chegaram para mim e falaram assim, olha, o seu filho deve ter algum autismo, deve ter... Depois eu te mando vídeos do Gustavo. Deve ter algum autismo, eu acho legal você ir para uma psicóloga. Isso para uma mãe ouvir é bem assim... Não que eu teria algum problema se ele tivesse ou não, mas eu acho que a forma que foi falada, sabe? Sim. E aí resolvi tirar ele da escola, tava muito irritada, tirei ele da escola. E aí fui procurar uma outra escola, e aí nessa nova escola me senti muito acolhida. Muito acolhida. É a escola atual dele. Que é a escola atual dele, né? Um beijo aí para as diretoras, professoras dele. Que eu gosto muito dessa escola, porque ela lembra muito a nossa escolinha lá, municipal. Ela lembra muito isso, a tia, o tio, aquela coisa bem... todo mundo tem contato com a tia da merenda, sabe essas coisas assim? Então, foi muito legal isso. E eles perceberam também essa agitação do Gustavo, porque ele não mudou da água pro vinho só porque foi para outra escola, né? Ele continuou batendo nos amiguinhos, subindo na carteira, rasgando os papéis, enquanto as outras crianças estavam quietinhas. E a maior parte da turminha dele ainda eram meninas. Então, elas estavam horrorizadas. Então, eu fui chamada também, muitas vezes, na diretoria lá, mas o papo foi totalmente diferente.
né? Já foi, tipo assim, querendo trabalhar junto. Sim. Gente, isso Que é mudou isso, né? totalmente. E a escola já tinha também uma psicóloga que passava de 6 em 6 meses. A gente assinava uma autorização para que ela pudesse avaliar, brincar com eles e entender e tudo mais. Que legal. Então, foi bem legal, porque eu consegui me abrir mais para levá-lo depois, porque aí eu senti a necessidade de levar. E eu também, depois que eu levei ele na primeira consulta, eu falei, eu preciso fazer também. Porque aí eu vi que, tipo, também dependia de mim esse processo, de eu estar Mães, se bem. inspirem. Gente, isso foi... Mas assim, ó, Fabiola cantou a bola, ó, muito Não, eu tô cantando tempo. essa bola, acho que desde que a gente tem 18 anos, né? Faz terapia, faz terapia. Eu tenho uma bandeira escrito terapia e o pessoal começa a falar. É uma coisa quase religiosa, porque ela converte as pessoas. Gente, atualmente, meu grupinho de amigos está todo convertido. Meu potencial de Exatamente. conversão para terapia É muito alto. bom, é muito bom. Se psicologia não der certo, você precisa trabalhar com vendas, que seu poder persuasivo é muito bom. Mas isso é uma coisa interessante, porque é muito frequente e comum. A gente, quando acolhe uma criança para um processo terapêutico, para uma avaliação, no nosso retorno para a família, a gente fazer sugestão de terapia. Que a mãe faça, que o pai faça, e eventualmente também que a família faça, se for necessário. E isso não é mais um elemento de, olha, isso é responsabilidade sua, hein? Pega isso aqui, vai. Não é nesse sentido. É porque é complexo demais educar uma criança. Sim. Eu não sei se você se sentiu assim, mas eu acho que não é também tão acessível as informações específicas de como a gente lida, como a gente educa. Quero até que você fale um pouco sobre sua visão de educação. Não é tão acessível, é uma busca que você teve que viver. Não é porque a gente engravidou que você, de repente, descobre como educa um ser humano. Exatamente. Não é assim. Então, não tem um curso, uma preparação prévia, né? Então, a terapia, ela também é um recurso. A terapia, né, pessoal, ela também é um recurso para sustentar essa descoberta, que ela vai beber de fontes externas, mas que também vai ter a sua assinatura, seu maternar, né? Sim. E que eu vejo que tem já uma abertura maior hoje, né, para a ideia de fazer terapia, mas ainda é algo que está engatinhando, né? Porque eu atendo muita criança. Quando são crianças, filhas de casais heterossexuais, é muito difícil o pai que vai. A maioria dos casos, assim... Vai só na anamnese. Às vezes nem na anamnese vai. Às vezes é a mãe que vai e aí a gente que chama e fala, então, seria importante se o pai também viesse. Às vezes o pai é tão ausente que eu nem chamo, assim, sendo muito sincera, muito honesta. Porque às vezes o cara não tem nenhuma referência da criança de fato. Às vezes eu vou aplicar a escala nos pais, a mãe tem uma visão da criança, o pai tem outra completamente diferente. Sim. E aí, quando eu vou ver a criança real, ela se parece muito mais com a visão da mãe do que a visão do pai, né? E assim, na faculdade onde eu dou aula, os meus estágios são de infantil, são de atendimentos para crianças. E aí eu não foco nos pais. Por que eu não foco nos pais? Porque eu sinto uma resistência tão grande da parte de mães, de pais, em fazerem um processo terapêutico, que eu recomendo. Eu falo, ó, seria interessante se você fizesse para você aprender a manejar essa situação. Aí fica, não preciso, não quero, nananana. Então eu não insisto mais. Sim. E aí eu foco na criança. Porque se a gente insiste só no cuidado do adulto e a gente descaracteriza a criança, ela tem um problema. Às vezes ela, não, a criança não tem nenhum problema, sempre são os pais. Não, eu não concordo, porque filhos de pais problemáticos, assim, e talvez alguns de vocês sejam filhos de pais problemáticos, eles têm que se virar sozinho para lidar com os pais problemáticos. Então, por que não focar nisso também, né? Então, Sim. que é o que eu escolhi fazer na faculdade. Eu foco no cuidado com as crianças, ensino os meus alunos, né, a focarem no cuidado com as crianças, porque mesmo que os pais sejam problemáticos, eles têm que ter recursos para lidar naquele momento. Eu não posso esperar virar um adulto problemático para daí eu tratá-lo. Exatamente. Não, bem legal o que você falou. E a questão da educação, depois que eu comecei a ir na terapia, aí começou a ser muito bom para mim, porque eu via também que muitas reações que eu tinha com o Gustavo potencializavam ele ser mais agitado, e eu não estava percebendo aquilo, né? Que incrível você falar isso. Nossa, potencializavam muito, e aí isso foi abrindo meus olhos, e aí
o negócio foi ficando mais embaixo, porque aí a gente vai se percebendo, sabe? Era uma coisa que eu não olhava para dentro, tudo que eu passei, o que eu estava reproduzindo, e aí isso estava impactando muito. E assim, essas crianças da nova geração, gente, não é que nem a gente lá, que, né? Assim, elas são diferentes. Eu sinto essa evolução, assim, eles são diferentes. E sabe uma coisa que eu acho legal falar também, né? Que você falou né, a gente não nasce sabendo ser pai. Que outro dia eu ouvi isso, eu achei muito interessante. Poxa, a gente estuda para uma faculdade para ter um emprego, a gente faz um curso para, sei lá, aprimorar, mas para ser pai e mãe, que é um dos atribuições talvez mais importantes, porque você está impactando uma vida, a gente não se dá um tempo para poder ler um livro. Sabe? Isso é muito importante, gente. É importante ler, é importante saber, sabe, o que você está fazendo. Eu sei que desenvolvimento. Exatamente, porque assim, eu entendo que muita gente quer seguir o que a avó falou, o pai falou e tudo mais, mas a gente tem que pensar também na evolução, sabe? A gente, por mais que algumas pessoas não tenham tanto acesso, né, à informação, mas para quem tem, gente, por que não fazer o melhor? Por que não tá lá, sabe, continuando reproduzir as mesmas coisas que a gente sabe que hoje, na nossa geração, estamos todos cuidando. Sim. Então, achei isso muito importante. E aí eu encontrei a educação positiva ou disciplina positiva, né? Falam assim, né? Que eu acho que quando eu comecei a ler sobre isso, seguir pessoas que aplicam isso, ler de forma geral e aí aos poucos aplicando no Gustavo isso, foi ajudando muito, principalmente o nosso relacionamento. O nosso vínculo melhorou, eu conseguia entender mais o porquê daquela birra, eu conseguia me acalmar, porque também é sobre a gente, também é sobre a nossa vergonha, né? Eu percebi que eu morria de vergonha que ele estava jogado no chão, então era sobre mim, não sobre ele estar jogado. Sim. Então, essas coisas me ajudaram muito. Explica então, melhor, assim, pra gente entender, principalmente quem tá ouvindo de casa, né? O que é educação positiva? Então, a educação positiva, pelo que na minha visão, tá? É você tratar com respeito a criança de igual para igual. Um ser com desejos. Um ser com desejos, né? E aí a gente se questionar. Por que a gente trata com educação um amigo? Por que a gente conversa bem? Mesmo se um amigo faz algo ruim, a gente dá apoio, a gente estende a mão. E por que a gente não faz isso com uma criança que não tem um cérebro desenvolvido, não é maduro? Por que a gente não faz isso? Né? Assim, se perguntem isso, por que a gente sempre quer apontar para a criança, falar que foi feio o que ela fez, punir, bater, que inclusive é crime, tá, gente? Por que a gente quer fazer a parte mais horrorosa? Você grita com o seu amigo quando ele faz algo errado? Sai você não por aí grita, batendo nos outros, não né? sai. Por que a gente faz isso com uma criança que é indefesa? Né? É até covarde da nossa parte. Nós somos adultos. É covarde querer... Sabe? Se ainda... Não tem nem como disputar força, né? Não tem. Então, você vê como é algo sobre nós também? Por que a gente quer ser maior que uma criança? Então, veio muito, assim, nesse sentido, e as outras coisas foram... aí tem algumas técnicas de como lidar com a criança quando ela tem uma birra, só que aí tudo entendendo por que ela está fazendo a birra, algumas formas de como ensinar a criança. Então, eu fui me apegando muito nisso, eu achei muito interessante. Até estava conversando com a Fabiola vindo para cá, que assim, o que acontece em geral é que assim, eu tenho essa visão, mas a maioria das pessoas não tem. E aí é um desafio bem grande, porque lá em casa, por exemplo, o meu esposo não tem essa visão que eu tenho. Para ele segue o método tradicional, que ele acredita que deve vir dos pais, exatamente, deve obedecer, deve ter castigo, enfim, né? É voltado na obediência. E eu voltado para o respeito, eu quero que ele me respeite, não obedeça. Mas e aí a gente entra num conflito, mas eu também respeito o processo dele de que talvez ele não
não esteja aberto ainda para isso, não, assim como muitas pessoas. E aí é um pouco difícil fazer isso sozinha, porque às vezes vós não estão envolvidos com isso, o marido não, amigos não entendem sobre isso, então só está lá eu. E aí a gente tem olhares de julgamento, porque, puta, eu tô ajoelhada com a criança tentando olhar no olho dele, mas as pessoas estão vendo, nossa, que mãe trouxa. Sabe? É isso que as pessoas veem. Quando que ele mãe crescer, ele vai dar na na sua cara. que mãe mole. E como que você lida com essas críticas, com esses olhares? Olha, eu já fiquei bastante triste, assim. Confesso que me abalou um pouco, assim, porque se toda hora falar, ó, você tem que pegar mais firme, você tem que pegar mais firme. Então, isso, assim, me coloca em dúvida, será que eu tô indo no lugar certo? Porque, gente, nada é garantido. Não é assim, eu até falei pra ela que agora, como eu sei que para mim esse é o jeito certo, eu não consigo mais voltar atrás. Então, mesmo que não seja garantido, é assim que eu vou continuar seguindo. Então, eu bato na tecla que eu acredito que esse seja o certo, mas sim, dependendo de como vem a crítica, às vezes eu fico mexida, sim, porque envolve a nossa autoestima também, né? Envolve o conhecimento, né? Quem é você para saber disso, né? Ah, foi assim com fulano e não morreu, Sim. né? Mas não morreu, mas como tá hoje, né? Exatamente. Ah, não, mas... Gente, mas se a gente for fazer as coisas só porque não mata, meu Deus, né? A gente volta pra barbárie, não é por aí. Então, eu tô nesse processo aí de agora estar vendo, porque assim, outra coisa também, né? A criança, não adianta, você vai ajustar uma coisa, ótimo, mas depois já evolui, aí você tem que aprender tudo de novo. Ele já tá numa outra etapa de desenvolvimento, Aí você você precisa vai entender ler, tudo de aí novo. você pega lá o caderninho e lê de novo e vai aprendendo. Então eu gosto muito de ler sobre isso. Sim. Mas que Gosto legal muito. que você tá nesse processo, assim, eu acho que é super importante e acho que de entender, né, que é um processo de descoberta com a criança. E hoje ele tá nessa fase, amanhã ele vai ser adolescente, vai ser outra fase, outra forma de lidar, né? Mas que desde agora você já tá comprometida, né? Com a ideia de tratá-lo com respeito, tratá-lo de igual, entender o que ele está sentindo, né? E respeitar isso vai fazer diferença na vida dele como um todo, porque é isso que ele vai ver, é o reflexo do que ele vê em casa, né? Sim. Eu vejo muitos pais falando, mas meu filho grita, meu filho não sei o quê, só que aí eu vejo o pai gritando, a mãe gritando, todo mundo gritando e todo mundo cobrando a criança de coisas que nem a família faz, Sim. né? De não pode mexer no celular, mas aí tá que lá a mãe mãe, tá lá o pai. Essa tá na moda, né? Essa tá na agora. moda. Não, e é legal falar também, gente, que não é porque eu, né, Sim. estou lendo tudo Eu isso ia te que é um perguntar conto isso. de fadas em casa, tá? Porque eu me vejo também em momentos que eu tô gritando, Claro. tá? Você é ser humano, né? Eu sou ser humano, igual, por exemplo, ontem foi um dia muito desafiador, porque o Gustavo fez, assim, umas 4 birras, né? Hoje eu vim aqui com um pouquinho de dor de cabeça, porque tentando se conectar com a criança o tempo todo, tentando acalmar ele, porque ele tá desregulado. Então, isso é muito exaustivo pra gente também. É legal falar que, assim, colocar de castigo, bater, punir, é fácil. Sim. O difícil É rápido, Mas fácil, porque não é você está efetivo. colocando medo na criança. Agora, fazer esse processo de querer entender a criança, acalmá-lo, sabe? Entender por que ele está daquele jeito, não é fácil. E isso é exaustivo. É muito cansativo. Então, sim, me pego em momentos que eu estruturalmente, até porque a gente sempre traz o estrutural, né? Que tá lá no nosso, e é Tá no inconsciente, instintivo, né? é instintivo. Você já vai e fala, né? Não faz, e já grita e tudo mais. Então, só deixando claro que não é um mar de rosas. E eu acho que um dos pontos que você trouxe, né, que você percebe que os outros adultos da sua rede de apoio, nem todo mundo tá sintonizado na mesma forma de educar. Mas eu achei interessante, você falou, não, mas eu entendo também e respeito que tem o processo da pessoa. E para mim tem uma conexão muito profunda quando você fala isso, de você ter escolhido atravessar esse processo de se entender como mãe, de se recuperar como mulher,
de frente, assim, porque você brincou, né? Nossa, eu fui descendo a ladeira, aí fui pra terapia, né? Às vezes a gente inicia um processo de autoconhecimento numa expectativa de resolução, né? E, na verdade, é um processo. A gente primeiro começa a compreender, isso leva tempo, a gente tem que ter espaço para acomodar tudo isso. Então, eu também percebo que você se aprofundar, né, numa outra forma de educar seu filho e tudo mais, está intimamente conectado com o seu processo de olhar para você, né, o seu próprio desenvolvimento, como você é. E aí acho que isso tudo entra num questionamento assim, a importância de não só as mães toparem essa travessia, né, que uma criança convoca, mas também os pais, os avós, os tios, amigos, viu, gente? Eu, por exemplo, não sou mãe, mas sou tia e minhas amigas têm filhos e muitas vezes eu fico tentando pensar isso, assim, será que eu tô comendo uma bola aqui? Será que eu tô sendo uma rede de apoio male-male? Porque a criança ali é de todo mundo que tá naquele... Todos os adultos... Tem uma criança num ambiente e tem adultos, todo mundo ali tem uma participação, né? E tendo alternância, você pode ter mais espaço para no dia que você não tá legal, outra pessoa assume. Ou então, no mesmo dia, você vai trocando, né? Tipo, vai você agora vou eu. Porque a criança precisa dessa disponibilidade afetiva, mas haja disponibilidade afetiva, né? Sim. E você já reparou como uma criança é inconveniente nos locais? Sim. Como as pessoas não sabem acolher uma criança? Será que elas são inconvenientes ou a gente que não sabe acolher? Agora eu fiquei com essa pergunta. Então, assim, são inconvenientes. As pessoas acham. Isso, exatamente. Acho que me coloquei mal. Sim, Como as pessoas veem as crianças como inconvenientes, você vê isso porque ninguém tem empatia num avião. Vira e mexe, a gente vê aí reportagens falando, né, sobre isso. A criança que tem uma birra numa festa, por exemplo, a festa para julgar. No mercado. No mercado. Ninguém quer acolher, ninguém quer ajudar os pais, né? Mas julgam, ainda mais quando a gente tenta aí fazer essa abordagem positiva. Aí é pior ainda, né? E se é pra julgar sempre... assim, quando quer tentar ajudar, é sempre num tom de julgamento. Exatamente. Eu atendi um paciente há muitos anos atrás, que ele tem paralisia cerebral, só que ele não tem nada cognitivo. Então, o cérebro dele é normal, só que ele não anda. Ele tem uma condição onde ele é paraplégico, então ele usa cadeira de rodas. E aí ele fez birra várias vezes, assim, e aí eu sempre orientava a mãe sobre como ela manejava e tal. Então ele manipulava, sim, porque ele sabia que as pessoas tinham dó, né? Olhavam pra ele com pena de, ai, coitadinho, ele não anda. Ele usava isso a favor dele. Então, ela no ônibus, né? Carregando ele, cadeira de rodas e bolsa pra levar pra reabilitação. E aí ele lá chorando, e as pessoas falavam, ai, mas coitadinho, ele é especial. Sabe? Deixa ele comer bolacha, ele é especial. Nossa. Deixa ele comer um doce, ele é especial. Teve uma vez que ela contou, né, que eles estavam na casa deles, e aí ele começou a gritar, porque ele não queria almoçar, ele queria comer bolacha. Ele não queria almoçar. E aí os vizinhos chamaram a polícia. Meu Deus. Pra ir lá, porque achavam que ela estava maltratando ele. Gente. Quando a polícia chegou... Aí, ele era bem escrachado, assim. Ele não era aquela criança, assim, que ficava com vergonha na presença de autoridades. Não, ele não se importava. Aí, a mãe falou, pode entrar, policial. Perguntem pra ele por que ele tá gritando. E aí, ele limpou as lágrimas, assim, ele... Porque eu quero comer bolacha, eu não quero almoçar. Gente, imagina. Os policiais falaram, olha, me desculpa, a gente vai anotar, a gente não vai aqui. Sinto muito que ligaram pra gente. Mas Diquinha de ouro, gente. Quando... Você, pessoa que está observando uma cena, né? Uma criança e uma família tentando acolher essa criança, não vai direto na criança. Pergunta para a família se ela precisa de ajuda, né? Exatamente. Então, sei lá, a criança tá no chão do shopping e a mãe tá cheia de sacola, vai lá e segura as sacolas para ela. Tipo, deixa a pessoa conduzir. Ou, no máximo, pergunta... Tem algo que eu posso fazer, né? Porque essa interferência, a pessoa não tem contexto. Invalida a mãe. Não tem contexto e invalida a mãe, né? Porque é o que você falou, já vem num tom de tipo, não, deixa que eu resolvo. Não, eu não faça sei isso. fazer. Nossa. Exatamente. Ainda mais quando a mãe tá sozinha, né? Sim. Aí pior ainda. Exato. A única coisa que a gente pode julgar, porque inclusive, como você já colocou, é crime, é se for agressão. Aí é uma outra história. Aí a gente tem que Mas nessa coisa da condução, se aproxima e vê. Às vezes tem uma coisa muito prática que você pode fazer naquele momento, tipo segurar uma sacola. Com certeza. E essa ideia de eu sou assim, eu não mudo, não morri, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Gabriela, síndrome Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, Gabriela, exatamente.
Como que você conduz isso? Porque eu acho que você deve ouvir muito isso, né? Ah, não, eu fiz desse jeito e deu certo. Ah, não, eu sou assim e funciona. É, eu Como ouço que é pra você bastante. isso? Ai, gente, eu aprendi com a minha amiga que às vezes a gente tem que escolher nossas lutas. Aham. E é isso, eu tenho escolhido minhas lutas. Tem coisas que eu ouço e saio por outro lado, porque em casa eu vou estar em quatro paredes e aí é eu que mando, né? Eu que vou ditar as regras. Então, e aí tem coisas que eu tento dialogar e mostrar para a pessoa que tem outras formas, que de repente. Mas não é fácil. Sim. Não é fácil, mas nem sempre eu consigo ficar o tempo todo, assim, tentando explicar tudo para todo mundo, porque é exaustivo, gente. Às vezes, quando eu vejo, às vezes, alguma mãe tratando muito mal o filho e tudo mais, me corta o coração, porque às vezes eu tô vendo visivelmente que a criança tá desregulada e, Que tá sabe, mal, aquela né? que tá mal, e aí a mãe piora falando, você não presta, ai, você me dá vergonha, gente. Ai, parte meu Dá coração. vergonha Às pela vezes mãe. eu até choro, vocês acreditam? Porque Acredito. eu choro, porque aí eu não posso interferir. E ao mesmo tempo eu olho para aquela criança, ela tá desesperada. E é criança, né, gente? Você se compadece. Mas, E da onde a vibe surgiu? ai, a vibe, Nessa gente. história toda, como Qual chega é o a A vibe? vibe é processo minha da vibe? filha. Essa filha. É a minha filha, minha cria. Bom, a Vibe é uma loja de moda fitness. Começando que eu sempre fui sedentária na minha vida, tá, gente? A gente fingia que tava com dor de cabeça, qualquer tipo de dor, pra não fazer educação física. Eu acho que a gente passou Sério? praticamente Foi, o é ensino sério. médio inteiro fingindo que alguma coisa estava A doendo. gente usava óculos, a A gente gente passava levava protetor. protetor solar para poder ir para aula de Mas não ia educação pra quadra. e colocava óculos escuros. Mas não ia pra quadra. Nós E às éramos esse vezes grupo. que íamos, o nosso time chamava Lanterna dos Afundados. Gente, o pessoal jogava vôlei sentado. O outro time sentava. Não era? Não lembrava disso, agora eu lembrei. Tamanho desespero. Aí a gente ia sacar, o saque não saía. Era um desespero. Era terrível, aquela pressão. Bom, aí já gerou um trauma, né? Mas vamos ser justas aqui. Também não tinha muito interesse, não, dos nossos professores educadores físicos de incluir uma outra modalidade. Que né? a Teve gente isso também. não se falava muito isso, não tinha Era só importância. Eu não sei se hoje em coletivos. dia, né, para os adolescentes, ainda não cheguei nessa fase, mas não sei se hoje em dia para os adolescentes é diferente, mas naquela época não era. Então, eu fiquei muito tempo sedentária, tentava musculação, nada. Aquela pessoa que pagava trimestral, semestral e não ia. E aí aconteceu que em um momento que eu fui morar num local retirado, num sítio, que não tinha internet, não tinha telefone, malemar televisão. E aí eu comecei a ficar muito deprê nesse local, que na verdade a gente mudou lá temporariamente para o apartamento na cidade ficar pronto. Então, moramos lá temporariamente. E... Seu filho já era nascido? Não. Isso já faz bons anos. Acho que foi em 2016. 2016. E aí, falaram assim pra mim, como você... E era em Santa Isabel e eu trabalhava em Guarulhos. Então, eu saía 5 horas da manhã de Santa Isabel, ia pra Guarulhos e já voltava de noite. Então, era só assim... para dormir, isso estava me deixando muito mal, né? Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sociável, gosto, né, de ver pessoas. E aí falaram para mim, olha, abriu uma academia de CrossFit aqui na cidade. Por que você não vem direto do trabalho e vai? Aí eu falei, ai, meu Deus, de novo? Será que vai dar certo? E aí comecei a ir, já que não tinha nada para fazer mesmo, né? Então eu estava indo primeiramente só para ocupar matar tempo. Só que aí eu comecei a me apaixonar. O negócio começou a me apaixonar. E eu vi que eu gostava de coisa que desafiava, que trabalhava no coletivo, porque era um professor que dava atenção para todos. Porque vamos combinar, né, gente? Na musculação, não todos, tá? Mas a maioria dos professores só dão atenção para as gostosonas. Sim. Sim, vocês concordam? Machismo estrutural, concordo. Mas acho que até por isso que tem sido uma crescente a ideia de você pagar o seu próprio personal. Isso, Para exatamente. você poder fazer o seu treino acompanhado com alguém. E aí no cross não tem isso, todo mundo faz igual, todo mundo sabe e cada um foca na sua evolução, não é na do coleguinha e tal. Então isso foi me deixando apaixonada. Quando o apartamento ficou pronto em Guarulhos, tive que me despedir
ali da academia que eu ia, foi aquele chororô. Mas naquela época mesmo, as meninas gostavam muito das minhas roupas fitness, eu sempre gostei de moda, dessas coisas. E aí eu falei, nossa, que forma que eu posso fazer para não sair desse mundo fitness? Eu acho que eu queria trabalhar com isso, mas não sou professora, não sou educadora física, não fiz nutrição. Qual forma que eu poderia, né? E na época eu tinha feito administração, tinha uma noção de empreendedorismo. Eu falei, nossa, vou começar a vender roupas fitness, né? E aí comecei, praticamente todas as meninas daquele CrossFit compraram, então deram uma força nesse início. E aí fui para Guarulhos, e aí achei um novo CrossFit para poder continuar fazendo. E aí continuei fazendo as vendas, foi crescendo, foi, né, evoluindo. E agora é a minha filha, né? Minha filha. E aí até por isso que foi um momento, assim, de dor na gravidez, porque eu tive que parar um pouco, né? Então, algo que estava construído, né? não estava nem fortificado, e eu tive que parar. Então, hoje a Vibe é a minha filha, né? Eu falo que eu comecei, assim, só porque eu gostava de moda e queria estar no fitness, mas hoje tem um propósito muito maior, né? De trabalhar com mulheres. Tanto é que no início eu vendia para homem e mulher. E aí eu me apeguei tanto à ideia de motivar mulheres, de inclusão das mulheres na atividade física, que eu falei, tenho que focar nisso. Porque é muito mais do que um tecidinho que a gente usa lá para malhar, é muito mais. Quero levar muito mais disso para as mulheres. Então, Sim. essa é a vibe. Que legal, que demais. E eu acho muito interessante que tudo se encontrou, né, Paty? Eu, por ser sua amiga, sei disso. Muito num processo ali da pandemia. Tudo isso se encavalou, né? O Gustavo estava com o quê? Com 1 ano e pouco, 2. Isso. A Vibe precisava Fazer deslanchar, alguma porque coisa. você, né, tava se dedicando muito nesse período. E aí a gente começou a se habituar, a gente, sociedade, a se habituar com as compras online. Você Isso me também, no ajudou seu muito. processo interno, de se descobrir como uma mulher feminista também. Então, conta um pouco desse processo. Uau! A pandemia transformou essa mulher, gente, né, gente? é verdade. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu sei que, né, não dá pra dizer que a pandemia foi algo bom. Nunca vou dizer isso. Mas no meu negócio deu uma alavancada, porque as pessoas confiaram mais no negócio online. E aí eu aproveitei tinha muita muito opção. isso. Até as pessoas que só compravam presencialmente quiseram comprar online. E aí até hoje é online. E aí então fortificou isso pra mim. Parou de ser a garota que vendia no porta-mala, sabe? Sim. Pra a pessoa que levava a mala na casa das pessoas. Porque foi assim no início, tá, gente? Abriu um porta-mala lá na porta da academia e o pessoal foi lá, foi bem isso. E outra coisa legal de falar também é que eu morria de vergonha de vender. Vender, pra mim, sempre foi uma palavra ruim, sei lá, soava como ruim. Hoje eu sei o porquê, mas na época soava como ruim. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou uma vendedora. E aí veio essa coisa de trabalhar com mulheres e aí chegou a pandemia. E aí, gente, na pandemia aconteceu a questão de multitarefas, né? E eu acho que nessa parte de multitarefas que eu comecei a me reconhecer como uma mulher feminista. Gente, primeiro, feminismo não é a mulher melhor que o homem. Sim, eu ainda sei, temos que explicar ainda isso. temos que explicar isso, porque, infelizmente, ainda tem muita gente que vê numa conotação negativa. Toda vez que eu posto alguma coisa, eu tento implantar isso na cabeça das pessoas, que não é isso, gente. A gente só quer direitos iguais, a gente quer, sabe, viver numa sociedade mais harmônica. É isso, que as pessoas respeitem as mulheres, né? E aí eu comecei a observar mais essas coisas, sabe, nesse período. Por que a mulher fica mais sobrecarregada com os filhos? Por que para a mulher desenvolver um trabalho é muito mais difícil? Por que a mulher que tá com a cabeça lá cheia porque tem que marcar consulta médica para todo mundo, é a mulher que se preocupa com o remédio, é a mulher que se preocupa com o almoço. Então, isso foi mexendo muito comigo, e aí eu comecei a ler muito sobre isso. E aí eu comecei a entender também que minha vida esteve em volta de machismo, né? E que eu até fiquei muito assustada com isso, porque eu não imaginava, né, que era tanto. E aí eu falo que está sendo ainda um processo, né? Porque
A nossa estrutura é muito forte, né? Sim. O patriarcado é muito forte ainda. Então, tá sendo um processo, mas assim, eu mudei totalmente. Eu mudei e incomodei muita gente. Eu acho Incomoda, que, né? E eu acho que é Feminismo muito incomoda. importante você trazer também essa perspectiva de você ir desabrochando isso aos poucos, né? Porque eu entendo que a emancipação, ela é uma ferramenta para o nosso cuidado da nossa saúde mental como mulheres, porque eu entendo que ser mulher na nossa sociedade patriarcal já vem com um combo de alguns riscos maiores aí de adoecimentos emocionais, né? Não sei se a Pri concorda comigo, mas eu tenho um pouco essa leitura. Então, esse despertar, ele é uma ferramenta importante, mas ele vem com uma dor, né? Bem, Quando a gente começa a observar e olhar e fala, gente, olha isso. Não é que eu sou uma pessoa estressada, olha o quanto eu tô sobrecarregada mentalmente. Não é que eu sou uma pessoa incompetente no trabalho. Olha como é injusta essa relação de trabalho entre homens e mulheres. Então, é importante essa emancipação, mas ela tem um momento inicial meio dolorido também, né? sim. E acho que até a ideia de que tem até um vídeo que eu gosto muito, que é da Jout Jout. Ah, eu adoro ela. Ela é maravilhosa. Tem um vídeo que ela fala, né? Ela até faz um paralelo com a Sandy, né? Coitada da Sandy. Ela é o Chamamos estereótipo. Sandy. Quero deixar bem claro aqui que eu sou Eu também apaixonada sou por super sua Sandy. fã, te amo, Sandy. Mas assim, o estereótipo da Sandy no passado, né? Acho que hoje não mais, mas no passado era muito a menina boazinha, que respeita, que é educada, fofa, sensível, né? Então, acho que eu, por exemplo, nunca fui a Sandy, nunca nem cheguei perto, eu sempre soube disso. Então, quando a gente se compara e a gente vê que a gente não é assim, a gente começa a se questionar. Poxa, tem algo de errado comigo, né? O que eu tenho que fazer, né? Eu sou diferente, eu não concordo com tudo, não consigo. Aí é tida como a menina geniosa, Raivosa. né? Ela se estressa fácil, ela é geniosa, ela é raivosa. Difícil. Ela é difícil de lidar. Difícil, essa é uma palavra que eu ouço muito. Exatamente. E aí a gente escuta, não tem uma empatia, a gente escuta de que a gente tem que mudar, né? E aí quando a gente vê que não faz sentido mudar, e aí quando a gente entende, a gente descobre que, na verdade, o feminismo é muito para isso, assim, é para mostrar que a mulher tem espaço. O feminismo não é o oposto de machismo, Não. né? O feminismo é o espaço da mulher na sociedade, né? Então a gente é livre para fazer o que a gente quiser, né? Assim como o homem sempre foi livre para fazer o que ele quer, né? Então a gente também é livre. E acho que a gente esse processo doloroso que a Fabiola falou, acho que a gente depois faz as pazes com ele, né? De se aceitar, de falar, sim, eu sou difícil às vezes, eu não sou agradável sempre, e A tá raiva tudo bem. eu posso sentir raiva e manifestar minha raiva. Porque eu sou um ser humano. Eu sempre falei isso, assim, para meus pacientes até. Eu falo, se você não se droga para sentir raiva, sabe? Você não tem que usar uma substância psicoativa para sentir raiva. É o seu cérebro que produz, é o seu corpo que sente. Por que é errado, sabe? Sim. Por que então eu tenho que inibir, se engolir? Chorar não pode, sentir raiva não pode. A gente só pode sorrir e acenar. Ser linda, e ser tá linda. sempre maquiada, de salto, e todo esse estereótipo vem junto também. E aí né? tem a ideia de que eu preciso agradar as pessoas. Não, eu não preciso agradar as pessoas. Exatamente. Eu não preciso. Tem gente que não vai. né? Tem gente que não vai gostar de mim e tá tudo bem. É isso, eu não vou atender as expectativas das pessoas e tá tudo bem, né? Acho que as relações, elas vão se encontrando, né? Acho que tanto de amizade quanto amorosas e até familiares, né? A gente não vai ter afinidade com todas as pessoas que a gente conhece. E eu né? acho legal falar também, né? Porque às vezes as pessoas têm a visão de uma mulher feminista, que é só aquela que é empoderada, que tem muito dinheiro e que manda em tudo. A boss. A boss. Lady boss. E não é bem assim, gente. Eu sou feminista, mas lá em casa quem tem a maior renda é o meu marido. Sim. Sabe? Isso não faz de mim menos feminista. Sim. Que é o que muita gente acha que você é feminista, mas quem paga suas contas é o seu marido. Um exemplo, tá? Sim. Que inclusive eu já ouvi. Então é interessante isso. Até vi também uma reportagem aí que tá rolando um burburinho na internet, criticando também. Uma mulher diz que é feminista, mas depende do marido para pagar a pensão, essas coisas assim. Tipo, eu criei meus filhos, eu paguei tudo.
Gente, não é isso. A gente está falando sobre direitos, a gente está falando sobre igualdade. Tem tanta coisa dentro do feminismo que não pode se reduzir a isso. Sim. É lógico que a gente busca a independência financeira, é lógico que a gente busca várias coisas novas, mas isso não faz a gente menos ou mais feministas. Então, é legal falar sobre isso também. E também, gente, uma parte importante, porque como a gente está falando de maternidade aqui, é interessante criar um filho feminista. Sim. Que ninguém fala isso, mas o homem, o menino, ele pode ser feminista, gente, eles devem ser. A gente precisa educar, né? Feminismo é um movimento de igualdade. Você que é esposo, né? Você também olhe para esse lado, leia sobre isso. Você ama sua esposa, queira também que ela ascenda na sociedade como você, sabe? Sim. Que tenha o mesmo espaço que você. É importante. Hoje também eu volto muito a criação para o meu filho sobre isso, sabe? De respeito à mulher, de que ele possa fazer as mesmas coisas que uma menina pode. Hoje ele tem uma boneca, hoje ele tem uma cozinha. E eu falo isso com muito... Antes eu tinha medo de falar isso, mas hoje eu falo assim com muito orgulho, porque eu quero que ele cresça sabendo que ele pode fazer tudo. Porque ele vai poder, né? Ele vai poder cozinhar quando ele for adulto, né? Isso não vai fazer dele mais homem, menos homem, sabe? E fica uma coisa bagunçada a gente desejar que homens adultos, por exemplo, se apropriem do papel de pais e tal, e aí a gente educa os homens meninos, reforçando papéis de gênero, né? Exatamente. Então é muito legal você falar isso. A gente... E é o medo, né, de... ele tem chances de virar gay, entre muitas aspas. Ainda isso, né? Ainda tem essa parte. E não existe isso de virar gay. A pessoa nasce assim, né? Exatamente. É algo intrínseco. E também fala de uma forma como se essa fosse a pior coisa do mundo, também, né? Exatamente. Que é muito sério, né? Isso também, né, gente? Estamos em 2022. Eu sei que muita gente tem suas crenças, respeito e tudo mais, mas falar isso como uma forma negativa já não dá mais. Sim. Nossa, muito, muito maravilhoso esse papo, assim, porque a gente vai conectando tudo isso, né, Paty? Eu acho que hoje você traduz muito disso com a sua marca, né? Com a Vibe. E não só com a Vibe, mas com o seu posicionamento na internet como um todo. Então, já convido todo mundo para seguir, né? Tanto a Vibe quanto você. Sim. Mas eu percebo que hoje você tem esse cuidado. Você tem esse cuidado na curadoria das roupas, o cuidado de acolher a diversidade do corpo feminino. Sim. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu acho que até antes eu tinha esse pensamento, né? Da mulher bodybuilding, barriga chapada, essas coisas assim. Achava... E não que você não esteja procurando um shape, né, amiga? Sim, que você tá assim cada exatamente. dia mais maravilhoso. Não estou julgando quem tem, tá, gente? Eu só tô tentando incluir, tá? Exato. Eu tô falando mais da inclusão mesmo. Eu mesmo sou uma pessoa que busca uma performance melhor, quero um corpo desejado, mas hoje eu viso mais e falo muito com as minhas clientes na linguagem de não se comparem, sabe? Porque, gente, tem perfis, vamos supor, você tá mirando lá na Bianca da Boca Rosa, Sim. Você tá mirando nela, mas às vezes seu porte físico nunca vai ser aquele. Então eu converso muito com as clientes também para essa autoaceitação, esse carinho com você mesma, porque muita gente deixa de ser gentil consigo porque não consegue chegar naquele... Sabe? Então, eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre a qualidade de vida, em primeiro lugar, sabe? Seria hipocrisia a gente falar que não começa fazendo academia para emagrecer ou ter um shape, mas a qualidade de vida importa muito. Hoje, o movimento é necessário pra gente. A gente precisa se movimentar. Mulheres, vocês precisam se movimentar. Foi o movimento que tem me tirado da depressão, ele está sendo um auxiliar, sabe, para me tirar dessa depressão, porque, gente, eu tive um processo, sim, de depressão, é legal falar também, sim. né, porque às vezes todo mundo fala, ai, tá plena, né, passou por todo esse processo e tá plena. Não, gente, estou em processo de depressão e tudo bem, estou cuidando, faço minha terapia, e a atividade física está me ajudando muito e também é uma parte que eu tento passar isso para elas. Gente, a atividade física muda o nosso humor, a nossa vida e a gente tem um espaço que é só nosso, sabe? Sim. Puta, isso é muito gostoso. Lá é um espaço só meu, não penso em filho, não penso em marido, não penso em casa. Roupa. Porque você é mulher antes de ser mãe, antes de ser esposa. Exatamente, que é também uma parte que a gente começa a se olhar e se priorizar. Então eu falo muito isso para as manas, né? Eu chamo elas de manas. Sim.
A gente, depois que eu comecei a ver muito sobre o feminismo e sororidade e tal, e eu vi que todas somos irmãs, eu comecei a usar esse dialeto com elas, de chamá-las de manas. Então, elas me chamam de manas, e ficou manas. Então, acho que é muito legal, eu gosto de ter essa relação mais próxima com elas também. Acho que isso faz muita diferença em comparação às lojas grandes, enfim. E é isso, gente. Ainda tem muito chão aí pra vibe. Sim. Mas eu sou muito feliz. Mas eu acho que você colocou num ponto que é extremamente importante. A atividade física, né? A ideia da gente buscar estar em movimento, ela vai muito além do corpo, né? Muito. Nós todos precisamos fazer atividade física porque é saudável, porque faz parte do nosso processo evolutivo. A gente não foi evoluindo ao longo da espécie pra gente ficar sentado na frente de um computador. Sim, exatamente. Né? A gente foi evoluindo para estar em movimento. Os homens caçavam, as mulheres também, Sim, todo o sim. movimento, né? Sim. E hoje é uma recomendação de saúde básica, do psicólogo ao... Ministério da Saúde Isso. adverte. Todos os profissionais de saúde, primeira coisa, assim, como é que tá aí? Atividade física, sono e alimentação, né? Sim. E assim, não estamos falando aqui que você tem que fazer atividade física todos os dias, 5 horas da manhã. Não é isso. Você vai encaixar dentro... Não é o milagre da manhã. Exatamente. Você achar seu encaixa horário, dentro do que é possível, né? possível. Mas, se eu não me engano, a recomendação é pelo menos 3 vezes por semana, ao menos 30 minutos a 40. Eu acho que é essa. Aumentou vai ter um agora. vai ter um Aumentou episódio. essa- Eu acho que quando são 3 vezes tem que ser mais tempo ou 5 dias de 30 minutos. E acho que é legal. Vai ter um episódio que a Isso. gente vai falar só disso. Ai, que Sim, sim, sim. legal. Vai ter uma educadora física Sim, para sim, falar sim. disso. Então fica a dica. Ai, que A gente legal. vai Em breve. aprofundar bastante. E acho que uma outra coisa que você falou em relação à comparação. A gente sempre vai tentar se comparar com o outro, Vai. né? Acho que é natural, mas a questão é, quando a gente for se comparar com o outro, a minha régua de comparação tem que ser igual à do outro. Exatamente. Né? Se eu me comparo com a Bianca, né? A Bianca Rosa. Eu falei Bianca Rosa. Boca A Boca Rosa, Rosa, Bianca a Rosa. Bianca Andrade, Andrade, né? Eu fiquei na dúvida, A Boca falei Andrade. Boca Rosa. Mas ela mesma gosta, né? Bianca Rosa. Se a gente se compara com a Bianca, a minha régua de comparação tem que ser igual a dela. Eu tenho o dinheiro que ela tem. Pois é. Né? Eu fiz as Estilo de cirurgias vida. que ela fez, as É. cirurgias, o estilo de vida. Eu tenho tenho os uma pessoa que funcionários. cozinha pra mim. Eu tenho os mesmos funcionários que ela tem. Eu não tenho. São recortes, né, gente? Tem que ver toda essa, né, o recorte que tá, a acessibilidade que a Sim. pessoa tem, né? Porque Sim. tem gente que talvez não tenha condição nem de pagar uma academia, né? Exatamente. Então a gente tá falando de coisas muito extremas. Então a gente tem que respeitar, né? Respeitar o nosso corpo, respeitar a comparação que a gente faz e o que é possível, é importante se movimentar. Sim. Muito delícia esse papo. E a gente já está caminhando agora para nossos últimos trechos aqui do podcast. Mas se deixar, a gente fica aqui 5 horas. Tá uma delícia, né? a conversa. Nós temos alguns quadros, Paty, aqui no Me Conta Seu Processo. E o nosso primeiro quadro é o Momento Polêmica. Ui. É uma coisa que a gente já meio que foi falando, mas só pra Sim. gente amarrar nossos argumentos aqui. A polêmica é: uma mulher só se torna plena quando se torna mãe? Qual a sua opinião? E a gente vai dar a nossa também. Eu acho que não, tá? Já vou assim na lata, não. Acho que hoje tem mudado muito isso, ainda bem. Sim. Porque você vê muitas mulheres tristes, com filhos, gente. Ou colocando a culpa no filho por não estar bem, sabe? Realizada. Teve tanta expectativa, né? O que adiantou ter o filho? Você vê muito isso, sabe? Então, talvez se ela tivesse essa possibilidade de falar não, porque eu acho que as mulheres estão se empoderando mais disso agora. Mas antes eu acho que era uma cobrança muito massiva, assim, mais do que agora. Então, eu não acredito que para uma mulher ser plena ela precisa ser mãe. Inclusive, eu estava vindo para cá ouvindo um podcast bem legal. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu tenho uma outra indicação que falava justamente sobre isso, né? Eu acho que a sociedade está envolvida em maternar, de alguma forma. Porque todo mundo tem um olhar para a criança de contribuição, seja com a forma que trabalha, seja... Não sei se eu consegui explicar Sim, direito. explicou. Até mulheres que... Vamos supor, você trabalha com criança. Sim.
você trabalha com crianças, sabe? Professores trabalham com crianças, todo mundo, alguma parte do momento trabalha um tio, sabe? Então, assim, eu não acho que exclusivamente a plenitude é de uma mãe. E eu acho que muitas mulheres vão ser bem mais plenas se elas conseguirem olhar para dentro e entender que isso não é uma obrigação, que ela pode falar não, que às vezes ela escolher a carreira, tá tudo bem escolher uma carreira, em vez... Porque, ai, gente, é uma escolha, eu realmente acho que não tem a ver. E vocês? Muito legal ouvir isso de alguém que é mãe, né? tão apaixonada pelo maternar, que tá se Sim. envolvendo em tantas coisas. Mas é muito eu legal. sou apaixonada, mas vou falar também a frase polêmica que eu falei pra Sim. ela. Amo meu filho, mas não amo ser mãe. Gente, isso é forte, mas o que significa? Gente, ser mãe não é só aquela coisa de dar amor e carinho. Ser mãe vem com uma carga aí, sabe? Carga mental de, tipo assim, educar. Sabe? Que isso vai ser pro resto da vida. Ser mãe é estar preocupada o tempo todo. Ser mãe é ver se a roupa já tá lavada, se tem comida pra criança, se tá perdendo roupa, se a meia tá furada, se tem que arrumar lancheira. Gente, isso é muito chato. E ser mãe numa sociedade patriarcal é um peso Muito Cansativo grande. demais. Exatamente. Então, esse papel de ser mãe, essas obrigações é muito chato, gente. Então, assim, ser pai é muito legal e ser vó também. E ser tio também. Sim. Mas mãe carrega essa carga aí que, né? Se a criança faz alguma coisa na escola, é a mãe que eles chamam, sabe? Se a criança cai, já vão perguntar pra mãe o que aconteceu. Se a criança bateu em alguém, já vão lá chamar a mãe. Chama a mãe dessa criança. Eu até brinco muitas vezes que eu vejo meu filho, às vezes, fazendo uma birra no meio das pessoas e ninguém conhece a criança. Eu olho pras pessoas e falo, gente, cadê a mãe dessa criança? E aí ninguém sabe e concordam comigo. Então, falando disso, né? Sim. Eu não amo ser mãe. O que você tinha falado mesmo antes? Não, era porque Você eu achou achei legal legal você como mãe falar, né? E você, Sim. Pri, você acha que uma mulher, para ser plena, precisa ser mãe? Não, com certeza Todo mundo já não. sabendo, né? da Todo nossa- mundo sabe, queria compartilhar com vocês Sim. uma Sim. experiência própria. Eu fiquei grávida há uns anos atrás. Fiquei grávida de um ex-namorado. Na época que eu fiquei grávida, ele já era meu ex-namorado. É um ex-namorado que eu tenho muito carinho por ele. Eu não vou expô-lo, mas eu tenho muito carinho por ele. A gente tem uma boa relação, apesar da gente não continuar juntos. E a gente dividiu essa experiência de... Putz, tinha parado anticoncepcional e fiquei grávida de coito interrompido, gente. Coito interrompido e engravida. Pois é. Mas, enfim... eu tinha parado de tomar anticoncepcional por motivos de saúde e aí acabei engravidando. Foi um choque, foi um susto. E aí eu decidi ter a criança, né? Conversei com ele, decidimos que a gente teria. E aí eu comecei a ter sangramento e eu tive um aborto. Tive que fazer curetagem. Foi muito difícil, foi muito sofrido. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já passei na minha vida. É um processo muito doloroso e pouco empático. Porque quando a gente fala para as pessoas, né? Eu passei por um aborto, a gente escuta as pessoas falando... mas você é nova, você pode ter... Sabe, como se fosse um sapato? Sim. Tipo, o sapato Quando não me você vai ter serve de mais. novo? Quando você vai tentar de novo? E eu nem tinha tentado, então tinha acontecido. Então eu escutei pessoas falando num tom de alívio. Ai, que bom que não deu certo. Nossa. Porque você não tá namorando com ele. Então que bom que não deu certo, você não tá casada, né? E escutei pessoas falando de, não, você é nova, você tem a vida inteira, dá pra ter ainda depois, nananã. Ou também o papo de, não, mas já tá, assim, daqui uns anos você já não pode mais ter. Então e aí, o que você vai fazer, né? Já tá chegando o prazo de validade, né? E agora? Qual que vai ser o próximo passo? Então, eu me senti pouco acolhida. Me senti muito acolhida pelos meus, mas quando eu falo isso externamente, a gente é pouco acolhida, a gente é mais julgada. E assim, pra mim, eu queria ter tido aquele bebê, né? Então, é um luto que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Eu tenho até uma tatuagem, uma marca, Que legal. que ela é sobre esse processo. É linda. Lotus. Que legal. Porque a gente renasce, né? Sim, a gente sim. renasce na lama mesmo, né? Essa sensação que dá. E assim, eu
nesse momento, pelo menos, né? Eu não me vejo tendo um outro filho. Eu tive um filho, eu fui mãe, foi real o meu processo. Eu não tenho um bebê físico, mas eu sinto, eu passei por isso. Eu sou mãe de pet, né? Sim. Eu tenho o Mingau, que é meu gato. Eu trato ele como um bebê. Eu trato ele como... Eu também tenho ele tatuado. Ai, que lindinho. Eu trato ele como um bebê. E, assim, eu sou muito produtiva na minha vida. Eu faço muitas coisas. Eu sou professora, eu sou psicóloga. Então, mesmo que eu, como você mesma falou, né? Eu não desempenho um papel de mãe, de cuidar de uma criança específica que é minha, que eu carrego para os lugares e pago escola. Mas eu acho que essa maternagem, ela é muito além, sabe? Uhum. E não vai me fazer menos mulher do que ninguém, sabe? Porque eu não gerei a gravidez toda, né? Não gerei 9 meses um bebê, não vai me fazer inferior ou superior a ninguém. São só processos diferentes. Para mim, hoje, não faz sentido pensar em ter filho, um outro filho, porque eu já tenho um filho, Sim. né? E eu tenho 2 até. Então, tenho o Mingau, ele é minha companhia, ele é minha família. E eu tenho meu bebê que tá comigo para sempre. E é uma marca que vai ficar para sempre, independente do que eu faça. Sim. E para você, Fá, como é? Precisa ser mãe para ser plena? Não! Eu tinha planos de ser mãe de muitos filhos. Ai, gente, tem coisas que a gente pensa quando é jovem. Tinha que ser um varão primeiro. Tinha que achar um varão valoroso. Eu Tô aqui lembro. representando as ex-evangélicas. Gente, é meu lugar de fala, hein? Eu tinha planos de casar. E é engraçado que era um plano compartilhado. Meu e do Diego, quando a gente casou cedo, né? E aí a gente tinha essa ideia assim, vamos dar uma estabilizada e bebês. O Diego sonhava em ter gêmeos. Ai, Deus. Nossa, pensou? Enfim. Eu também sonhava com isso. Mas a gente mudou muito. Nós casamos jovens, então a gente mudou muito ao longo do processo. E aí chegou num momento que a gente tava meio assim. A gente vai começar a falar disso, não vai? E eu já comecei a perceber que eu não queria ser mãe. Né? Por muitos motivos, mas acho que o principal porque eu amo muito a minha vida como ela é hoje. Eu acho que eu consegui construir as coisas de uma forma... Eu amo o lugar que eu moro, eu amo o trabalho que eu faço. E eu sei que a entrada de uma criança ia revolucionar completamente tudo isso, né? E não seria justo eu esperar que a criança carregasse esse peso, né? Mas eu tava com muito medo de falar com o Diego, porque eu sou muito apaixonada por ele. Sim. E eu sabia que poderia ser um racha. De repente, marco, né? Assim, no relacionamento. De repente eu falar, não quero ser mãe, e ele falar, putz, mas eu quero ser pai. Eu tive muito medo. Aí eu joguei, assim, como quem não quer nada. Eu falei assim, alguma vez, amor, você já pensou, assim, só pensou, no nosso futuro, a gente envelhecendo sem ter um filho ou uma filha? E aí, juro pra vocês, ele fez assim, ó. Sério? O ombro dele desceu, assim. Ele, putz, a gente ia fazer isso, ia fazer isso. Olha Falei, só. amor, eu não sei não, mas eu tô com a sensação de que talvez a gente não queira ter um filho. E aí a gente vai fazer terapia de casal pra entender mais isso. Que legal, isso é importante. E essa é a Sim. nossa decisão agora, atual, embora eu também não tenha, assim, um pânico de tipo, eu preciso fazer uma cirurgia ou ele tem que fazer... A gente tá levando no nosso ritmo, né? Sim. Mas eu não acho que a maternidade é uma coisa que torna alguém plena. Eu acho que ela pode ser um complemento, assim como na minha vida... a minha carreira é um complemento, né? A minha parceria com o Dia é um complemento. São várias coisas que me tornam feliz, mas eu já me considero plena. Sim. Né? Ai, que legal. Então, se vier, né, uma criança, não sei, a vida pode se transformar, assim como eu queria. Cláudia Não Raia quero- engravidou aos 56. Tudo pode Exatamente. acontecer. Eu não sou uma pessoa também fechada, né? Sim, sim. Mas eu não acho que vai ser uma coisa que vai ser para me tornar mais plena, né? Seria Sim. só uma coisa que vai complementar ali Sim. na minha vida. Ai, que legal. Que legal. Bom, aí nós temos um quadro muito legal, porque nós temos uma pesquisadora, cientista maravilhosa, que é o nosso Momento Ciência. Pri, o que você traz hoje pra gente do mundo das pesquisas sobre todo esse tema que a gente está debatendo hoje? Eu escolhi 2 artigos para falar sobre depressão pós-parto. Nossa, a gente talvez tenha aqui em algum momento fazer um episódio só disso, né? Sim, sim. Mas, assim, o que é a depressão pós-parto? Ela é um quadro depressivo, similar ao de uma depressão, de um transtorno de depressão maior, só que ela acontece por consequências gestacionais /parto, né? Então, é nesse período puerpério onde a mulher pode desencadear. Ela pode desencadear, nem todas as mulheres vão desencadear um quadro desses, mas algumas podem desencadear.
E aí eu estava vendo alguns fatores de risco para isso acontecer durante a gestação. Então eu vi um estudo que é da China, de 2018, da uma universidade da China, que eu não vou saber falar o nome. Mas é um estudo de revisão, que eles pegaram diversos artigos então, do mundo inteiro sobre os fatores de risco, e eles elencaram os principais, assim. E aí, assim, mostrou que a China é um dos principais países em desenvolvimento com maior taxa de depressão pós-parto no mundo. E aí, os principais fatores de risco foram diabetes gestacional, histórico de depressão prévio e complicações no parto. Então, o tipo de parto, ele pode influenciar. E até violência obstétrica. Pode influenciar num quadro de depressão, pode desencadear um quadro de depressão pós-parto. E aí, um outro artigo que eu vi, que é o da Universidade de Colorado, que ele fala sobre a baixa qualidade do sono. Depois eu coloco as referências para vocês, tá? Mas, assim, a baixa qualidade do sono, ele também pode ser um fator de risco para depressão e ansiedade nesse período pós-gestação. Porque o que acontece? Tem muita gente, e também é algo que a gente vai falar em algum momento com mais propriedade, mais clareza, né? Mas a qualidade do sono é algo que eu tenho estudado nos últimos anos e eu tenho observado que realmente tem um impacto muito grande na vida. E muita gente não se preocupa com isso, né? E até a nossa percepção de qualidade do sono, quando a gente não estuda isso adequadamente, fica alterada. Tem pessoas que dormem 4 horas por noite e falam, não, mas eu fico super bem. E não fica, não existe, é impossível, né? Não existem pessoas noturnas, por exemplo. Se a gente fosse noturno, a gente enxergaria de noite, igual um gato, igual uma coruja, né? Se a gente não faz isso, é porque a gente não foi feito para viver à noite. Fomos feitos para viver durante o dia. Então, muita gente não repara não presta atenção em si, no seu sono. E aí, essa pessoa pode vir a ter filho em algum momento. Então, ela já tem um histórico de baixa qualidade de sono. Durante a gestação, isso não muda. Ou né? piora, né? Pode até ser que piore. E aí, tem evidências de que depois, né, do parto, isso pode ser um fator de risco para depressão pós-parto, para transtorno de pânico pós-parto. Então, porque já está alterado. A gente sabe que depois que nasce um bebê, a ausência de... vai alterar mesmo a questão do padrão, né? de sono, né? Um período de privação, mas ele é um período de privação, né? A criança não vai ditar as regras da sua casa. É sua casa, você é o adulto responsável, né? Então, a criança, sim, ela vai mudar a sua vida, mas ela também tem que se moldar a algumas condições, né? Então, quando é bebezinho, não tem como, mas depois de um tempo vai, sim. Haver mudanças e essas mudanças podem ser adaptativas e tem que ser adaptativas, tanto para a criança quanto para a pessoa. Então, é isso, assim, esse é o nosso... Legal. Momento de ciência de hoje. E é tão importante, né, Pri, a gente entender fatores de risco, porque é aí que foca a prevenção, né? Sim. É aí que a gente tem que focar mais, muito legal. A gente vai deixar referências, né? Sim, vou deixar referências dos 2 artigos. E agora, a gente vai fazer o nosso último momento, que é o momento indicação. A gente vai indicar para vocês livros, séries, filmes, a gente sempre vai falar de alguma coisa. Eu vou indicar um filme difícil, então vou sugerir mamães que estão no puerpério ou então que ainda estão se havendo com as coisas, não assistam, não indico, ele pode ser um gatilhão, mas é um filmaço, que chama A Filha Perdida, vocês assistiram? Não. Muito bom, ele é dirigido pela Maggie Gyllenhaal, eu não consigo falar muito bem, mas ele é uma adaptação de um romance da Helena Ferrante. Ele não tem um enredo, assim, que dá para eu fazer uma sinopse, mas ele vai aprofundar na experiência de uma personagem, que é uma mãe. E aí a gente vai ver tempos diferentes, vai falar de como ela tá agora no presente com as filhas adultas e como ela estava com as filhas pequenas, né? E ela é uma mãe que optou não ser a cuidadora principal das filhas, né? Num determinado ponto, ela vai embora, as filhas ficam sob os cuidados dos pais. É assim, é um filme lindo, denso, mas eu acho muito importante pra gente pensar a maternidade para além da romantização. Sim.
a gente lembrar que tem um sujeito ali, uma pessoa que pode fazer escolhas, né? Mas que essas escolhas também têm impactos subjetivos, né? E eu, pessoalmente, quando assisto filme, eu fico muito assim, psicóloga, né? Esses filmes assim. E aí eu ficava alternando a minha conexão empática com ela, com as filhas, com ela, com as filhas. Foi uma experiência muito doida, assim, porque tinha hora que eu conectava com a personagem e falava, meu Deus, que dor profunda, tal. Tinha hora que eu falava, gente, mas e para essas filhas processarem tudo isso? Então, muito interessante. Fica aqui minha indicação. Eu acho que tem na Netflix, talvez, eu não chequei, mas enfim, é facinho de encontrar, filmão. A minha indicação é um livro. A minha indicação é para qualquer mulher que queira ler, mas assim, o nome do livro é Aquela que Não é Mãe. É um livro da Jaqueline Vargas. É bem levinho, apesar desse tema, né? Quando eu li o título, né? Foi uma amiga que indicou. Aquela que não é mãe, eu pensei, putz, eu vou ler e vai mexer com a minha questão do aborto e tal. Realmente mexe, mas assim, ele é como se fosse um livro de poesias, assim, são pequenas crônicas. E é bem legal, assim, porque mostra um lugar da mulher. A mulher, ela é filha, ela é irmã, ela é sobrinha, ela é amiga, ela é profissional, ela é um monte de coisas. Ser mãe é só mais um papel que ela pode desempenhar ou não. Então, tem as mulheres que são tentantes, que são aquelas que desejam ser mães, né? Que estão nesse processo de tentativa. Então, ela fala um pouco disso também, da expectativa, da ansiedade, vai acontecer a qualquer momento, mas não pode, sei lá, não sei se vai acontecer, se não vai. E também fala daquelas que não são mãe porque elas optaram por não serem mães, né? Então, é bem legal, assim. Eu gostei bastante de ler e ele é bem leve, bem tranquilinho de ler. Então, é a minha indicação. E a sua, Paty? Legal. Eu tenho 3 indicações. Amo. Eu tenho esse livro aqui, que eu até fui influenciada. Amo Brené Brown. Eu fui influenciada desse livro. Amo. E primeiro que eu li ele praticamente quase todo chorando. Porque mexeu muito com a minha autoestima. E falou muito sobre ousadia, que é é a palavra do livro para mim é ousadia. E tem o último capítulo, acho que é o último, que é o 7, que só fala de criar filhos plenos. E aí me pegou pra caramba, porque tem bastante coisa legal de, até para você não repetir o que você sofreu, o que você trouxe de bagagem até agora, e tentar deixar seu filho mais ousado, mais livre, viver mais sem o medo, né, de ser imperfeito. E também isso casa muito com a maternidade, porque a gente acha que tem que ser o tempo todo perfeita, sabe? E aí aquela coisa, é clichê, gente, mas tem a culpa, né? Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, aquela coisa. Então essa é uma indicação que eu gostei muito. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Isso, gente. Ela veio com uma lista, gente. Que legal. Instagram, que eu não vou lembrar o nome dela. O Instagram que me ajudou muito na educação positiva foi o da Maya Angelman. Acho que é esse o nome, né? Maya Angelman. Até ela tá com um livro que eu quero ler, que é A Raiva Não Educa, Calma Educa. Mas no Instagram dela entrega muito conteúdo. Eu aprendi muito com ela sobre essas coisas que eu tenho me conectado com o meu filho. E um podcast que eu quero indicar também é o da Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, que eu acho que abriu muito minha visão sobre o feminismo. Acho que ele foi me ajudou muito, porque ele fala de vários temas, relacionamentos, maternidade, relações de amigos e tal, mas você vê que tem uma visão feminista muito legal e me ajudou a crescer, assim, com essa visão. Perfeito. Isso, gente. Muito obrigada, Paty, adoramos. Peraí, que eu quero dar presente pra vocês. A gente também tem um presentinho pra dar. Que legal. Olha, uma lembrança aqui, um agradecimento Obrigada. por ser a nossa primeira convidada, por ter aceitado. Foi muito gostoso o papo, né, Pri? Eu adorei conhecer você. Eu que não conhecia, né? Eu adorei conhecer você, essa história. Também, gente, vir aqui. Tô me sentindo muito lisonjeada. Deixa eu abrir. Abre, vamos ver o que você vai achar. Mas eu achei a caixinha um primor. Eu vou colocar linda. Também o arroba dela, Sim. da Bianca. Ela faz velas de vários tipos. E uma mais linda que a outra, Uma mais linda gente. que a outra. Ela é maravilhosa. Então, ela foi parceira nesse processo. Sim. O podcast demorou, 1h30 e a Patrícia abrindo a caixinha. 2 horas. Faz parte. Ai, gente, olha que chique. Cadê a câmera? Aqui. Câmera 1, 2 ou 3. Olha, com o logo delas. Ai, que lindo. Gente, que linda. Uma velhinha. Nossa, cheirosa, hein?
Ô, amiga, agora que eu Muito reparei bom. que esse roxo com o Com roxo a da vibe, super foi combinou. super uma sincronia, hein? Foi. Nossa, que lindo. Eu Linda, adoro né? roxo. Eu adoro roxo. Obrigada, meninas. Imagina, a Achei. gente E eu que também agradece. tenho um mimo da Vibe. Pra vocês começarem 2023 sem desculpas. Muito obrigada. Com muita energia. Olha, aí. gente, chique. Eu sou cliente da Vibe Eu vou ser cliente da há Vibe. muitos Ai, anos, sim. então eu basicamente só uso Vibe para malhar. Eu quero que vocês fiquem motivadas. Querendo ou não, gente, uma roupinha nova, fala sério, né? Ajuda eu aquela amo. segunda-feira, né? Que vocês querem começar. Peraí, gente, ó. Elas é vão isso, abrir, elas foi- vão abrir mesmo. Foi 1h30 de podcast, mais meia hora da velha e agora mais meia. Ai, gente, que linda! Amei, amiga. Amiga, eu ia comprar, juro pra você. Sério? Pra corredora de... Sim, esse ano tem maratona, Olha, então... gente, que lindo. Eu amei. Que lindo! Eu trouxe o preto pra você, básico, porque eu falei, eu não sei o gosto dela, não conheço ainda. E a principal cor da vida. Sério? Acertei, então. Acertou. Lindo, adorei. Adorei, Ai, que gente. bom, gente, que vocês Ai, que gostaram. legal. Amamos. Paty, amamos, muito obrigada. E me contam como a gente te encontra nas redes sociais. Sim, da Vibe, @Vibe for Fitness, tá bem? O for é um 4 mesmo, tá? E tem o meu pessoal também, que é Patrícia C. Mariano. Muitas vezes eu trabalho um pouco de conteúdo de mãe lá e de feminismo também, então também pode chegar lá e sejam minhas manas. Sigam. Pri, onde a gente te encontra nas redes sociais? Pri Rodrigues, com 3 Is, 3 S's, no Instagram, e estamos lá. E você, Fá? Fabiola Passos _Psi, no Instagram, no TikTok. E nós também temos o nosso Instagram aqui do nosso podcast. Fiquem ligadinhos, agora que a gente vai começar a fazer os episódios, nós vamos também abrir caixinha de perguntas lá para todo mundo. E o nosso... Participem. Isso, nosso arroba é @me conta seu processo, tudo junto. Sigam a gente lá, Instagram e TikTok. Obrigada, Obrigada, Paty. gente. Valeu. Beijo, gente. Até o nosso Beijo. próximo Beijo. episódio. Até o próximo.